Imaginem que a vida que construíram, tijolo a tijolo com sacrifício e amor, desmorona num único instante. Para Valéria Matos, esse momento chegou numa noite de terça-feira, escorregadia pela chuva, grávida e cheia de uma esperança que se escondia a tremer atrás de uma coluna de mármore numa deslumbrante gala de caridade. Ela tinha ido lá para surpreender o seu amado marido, Adriano Montalvão, o homem por quem ela tinha renunciado a tudo. Mas a surpresa foi dela. Ela ouviu o seu nome falso, Sofia, ser pronunciado pelos lábios dele com uma gargalhada cruel e desdenhosa. Ela ouviu-o descrever a outra mulher como um consolo temporário, um simples degrau. E depois viu-o beijar essa outra mulher, selando uma traição que não só lhe partiria o coração, mas acenderia um fogo que haveria regressar das cinzas, não como uma vítima, mas como o arquiteto de um império. O disfarce de Sofia, Valéria Matos, deixou de existir no dia em que se mudou para os subúrbios do Porto. No seu lugar estava Sofia Nunes, uma mulher com um passado inventado como bibliotecária de uma pequena cidade do interior, uma alma tranquila, com amor por romances clássicos e chá Earl Grey. Ela tinha desenhado meticulosamente a personagem, desprendendo-se do peso do seu verdadeiro nome, como se fosse um pesado casaco de inverno. O apelido Matos era sinônimo de capital privado, de logística global e de um nível de riqueza mais mito do que realidade para a maioria das pessoas. Era um nome que abria qualquer porta, mas que fechava a única coisa que Valéria queria desesperadamente: ser amada por si mesma. Não pelos 9 zeros que se seguiam ao patrimônio líquido da sua família. Ela conheceu o Adriano Montalvão numa pequena cafetaria indie. Ele estava a desenhar num caderno Moleskine, a testa franzida em concentração, a sua mão a mover-se com uma graça fluida que a cativou. Ele era arquiteto, disse-lhe, um sócio júnior numa firma respeitável, mas discreta, a Diniz Eng Associados. Ele falava de sonhos que se elevavam mais do que os arranha-céus que ele desenhava no papel. Falava de linhas limpas, materiais sustentáveis e de criar espaços que fizessem as pessoas sentir algo. Valéria, que cresceu em mansões estéreis que se sentiam mais como museus do que como lares, estava fascinada. Para ele, ela era apenas Sofia, uma mulher amável e inteligente que trabalhava a tempo parcial na biblioteca local e parecia compreender as aspirações tranquilas do seu coração. Ela nunca questionou as longas horas dele. Ela preparava-lhe o almoço, ouvia as suas frustrações sobre o seu chefe, o Sr. Diniz, que sufocava a sua criatividade e oferecia sugestões, gentis e perspicazes, sobre os seus designs. Ela tinha um olhar aguçado para a estrutura e o fluxo, um remanescente de uma educação de classe mundial de que nunca falava. A história de amor deles parecia um guião de cinema. Piqueniques no jardim do Palácio de Cristal, passeios de ferry para a Vila Nova de Gaia e noites tranquilas, aninhados na sua modesta casa alugada na Rua de Cedro. Foi a coisa mais autêntica que Valéria alguma vez experimentou. Ao fim de um ano, casaram-se numa cerimônia simples no registro civil. Os seus únicos convidados foram 2 testemunhos tirados da sala de espera. Ela enviou um único e-mail conciso para a conta privada do seu pai. Casei, sou feliz, por favor, respeita a minha privacidade. A resposta foi uma única palavra fria: Nésia. O desenho roubado Adriano era ambicioso, uma característica que Valéria admirava. O seu foco principal era a competição de design anual da firma, cujo vencedor se tornaria o líder do prestigiado projeto Torre Atlântica, uma torre que redefiniria o horizonte da cidade. Durante meses, o chão do seu pequeno estúdio esteve coberto de plantas e modelos
de espuma. Adriano era brilhante, mas estava estagnado. Os seus designs eram competentes, mas seguros. Uma noite, vendo o desespero dele, Sofia sentou-se com ele. E se as estruturas de suporte não fossem apenas internas? Ela refletiu, traçando um dedo sobre a planta dele. E se fossem parte da estética, uma moldura ramificada externa, como uma árvore a estender-se para o sol? Seria orgânico, forte e completamente único. Uma luz acendeu-se nos olhos de Adriano. Ele agarrou num lápis e começou a desenhar furiosamente as palavras dela a guiar a sua mão. O design que surgiu foi revolucionário. Era o conceito dela, nascido de uma memória de um edifício único que ela vira em Singapura com o seu pai. Filtrado através da sua própria inteligência inata, mas ela permitiu-lhe acreditar que era uma faísca colaborativa, o gênio dele aceso pelo apoio dela. Ela era a musa dele, a parceira tranquila dele, e era só isso que ela queria ser. Sofia, isto é, sussurrou ele, a voz embargada pela emoção, enquanto segurava a representação final. Isto é, nós conseguimos. A palavra conseguimos foi o som mais doce que ela alguma vez tinha ouvido. Umas semanas mais tarde, ela encontrou-se a olhar para 2 linhas cor-de-rosa num teste de gravidez, o seu coração a inchar com uma alegria tão feroz que lhe fez brotar lágrimas. Ia ser mãe. Ela e Adriano iam ter uma família real, construída sobre o amor e os sonhos partilhados, a um universo de distância do mundo frio e contratual dos matos. Ela decidiu fazer-lhe uma surpresa. Ele acabara de ganhar a competição Torre Atlântica. A carreira dele estava prestes a ser lançada para a estratosfera. A firma dele estava a organizar uma grande gala de caridade no Museu Soares dos Reis para celebrar um evento que ele insistiu que era demasiado formal e corporativo para a sua Sofia simples. Mas ela queria ver a expressão no rosto dele quando fosse homenageado. Mais do que isso, ela queria contar-lhe sobre o bebê num momento de puro triunfo. Vestida com um vestido azul marinho simples, mas elegante, que comprara numa boutique local, ela deslizou para a gala. A sala era um mar de vestidos de designer e fatos feitos à medida. Ela sentiu uma pontada de timidez, um fantasma da sua antiga vida a roçar a nova. Ela viu Adriano do outro lado da sala, aparecer incrivelmente bonito no seu smoking. Mas ele não estava sozinho. Ele estava a rir com uma mulher chamativa, com um vestido prateado brilhante e sem costas. Era Olivia Diniz, a filha do chefe do seu marido. Valéria sorriu, pronta para se aproximar e juntar-se a eles. Mas ela parou atrás de uma grande coluna de mármore, querendo saborear o momento. E foi então que ela ouviu. O despertar do monstro. Aquele design é impressionante, Adriano, disse Olivia, a sua voz como mel misturado com veneno. O papá está extasiado. Vai ser nomeado sócio júnior. É só o começo, Olivia, respondeu Adriano, a sua voz suave e segura, um tom que ela nunca o tinha ouvido usar. Era a voz de um ator. E pensar que estavas preso àquele conceito insípido e quadrado há apenas alguns meses. O que é que mudou? Perguntou Olivia, deslizando um dedo perfeitamente cuidado pela lapela dele. Adriano riu. Foi um som baixo e cruel. Digamos que tive alguma inspiração temporária. A minha pequena bibliotecária, Sofia. Ela é doce, mas terrivelmente simples. Ela teve esta ideia estranhamente coerente. Suponho que um relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Foi um degrau, querida. Tu e o teu pai. Esta sociedade, este é o destino.
O mundo cambaleou sobre o seu eixo. Inspiração temporária. Terrivelmente simples. Um degrau. Cada palavra foi um golpe físico. A sua mente cambaleou a tentar entender o homem que amava, a dizer aquelas coisas. E quanto a ela, perguntou Olívia com um toque de ciúme na voz. Não te preocupes com a Sofia, disse Adriano, a sua voz a baixar. Ele inclinou-se e beijou Olívia, um beijo longo e apaixonado que estava a um mundo de distância do afeto suave que ele lhe mostrava. Assim que a sociedade for finalizada e o projeto estiver em andamento, ela receberá uma compensação decente e será uma memória distante. Ela cumpriu o seu propósito. O ar abandonou os pulmões de Valéria. A alegria, a esperança, o bebé. Tudo se sentiu como se estivesse a dissolver-se em cinzas dentro dela. O homem por quem ela tinha renunciado a um império acabava de a vender por uma sociedade júnior. O amor que ela acreditava ser real era uma transação, e ela, Sofia Nunes, era a mercadoria que acabava de ser gasta. Durante um longo momento, Valéria não conseguia mover-se. Os seus pés estavam enraizados no polido chão de mármore, a sua mão instintivamente a agarrar a sua barriga, um gesto protetor pela pequena vida que agora estava presa nos destroços desta mentira. O ruído ambiente da gala, o tilintar dos copos de champanhe, o burburinho da conversa educada, a ondulação distante de um quarteto de cordas, desvaneceram-se num tsunami mudo e rugidor nos seus ouvidos. Ela observou-os, Adriano e Olívia, enquanto se moviam em direção ao terraço, a mão dele possessivamente nas costas dela. O homem que ela tinha amado, o homem cujo filho ela estava à espera, era um estranho. A vida que eles tinham construído na pequena casa na Rua de Cedro não era um santuário. Era um palco, e ela tinha sido a protagonista involuntária de uma peça sobre a ambição dele. Uma raiva fria e clarificadora começou a abrir caminho através do choque. Era um sentimento familiar, uma emoção que ela não se tinha permitido sentir há anos. Era o gelo dos matos, a arrepiante resolução que tinha construído um império global do nada. O seu pai sempre lhe dissera que o sentimentalismo era um passivo. Pela primeira vez, ela entendeu que ele estava certo. Ela virou-se e saiu a andar, não a correr, do museu. Cada passo foi deliberado, medido. Ela não tropeçou, ela não chorou. Ainda não. As lágrimas eram um luxo que ela não podia pagar. O confronto final. Quando ela saiu para a noite úmida do porto, a garoa parecia um escárnio da tempestade, a rugir dentro dela. Ela não chamou um táxi, ela andou. Os 8 quilômetros de regresso, a casa pareceram uma peregrinação através das ruínas da sua vida. Quando ela abriu a porta da frente, o cheiro do cozido à portuguesa que ela tinha deixado a lume brando na panela de cozedura lenta a inundou. Era um cheiro caseiro e reconfortante que agora parecia grotesco, um acessório de uma vida que já não era dela. Metodicamente, ela caminhou pela pequena casa. Ela viu a cópia gasta de O Monte dos Vendavais na sua mesa de cabeceira, o crucigrama a meio na mesa da cozinha, a foto emoldurada do seu casamento no registro civil na lareira, uma tola a sorrir e esperançosa chamada Sofia, ao lado de um mentiroso calculista. Ela foi para o estúdio dele. Espalhadas pela grande mesa de desenho estavam as plantas da Torre Atlântica. O nome dele estava no bloco do título, Adriano Montalvão, arquiteto principal. A ideia dela, o conceito dela, a contribuição dela, apagados e absorvidos pelo sucesso dele.
Usando um marcador vermelho, ela traçou uma única linha afiada sobre o nome dele. Foi um ato pequeno, mesquinho, mas soube a derramar o primeiro sangue. 1 hora mais tarde, Adriano chegou à casa. Estava a trautear, as suas bochechas coradas com champanhe e vitória. Ele atirou as suas chaves para a taça de cerâmica ao lado da porta, a mesma taça que ela tinha feito numa aula de olaria. "Sofia, ainda estás acordada!" gritou ele a soltar a gravata. Ele entrou na sala de estar e congelou, sentindo finalmente a atmosfera gélida. Ela estava sentada na poltrona, as mãos cruzadas no colo. A sala estava escura, exceto por um único candeeiro que projetava sombras longas e ominosas. "Como é que foi a gala?" perguntou ela, a voz estranhamente calma. "Foi boa, um pouco formal." "Tu terias ficado aborrecida", mentiu ele sem esforço. "Boas notícias, no entanto. Eu acho que o teu design, o nosso design, realmente selou o acordo. O Diniz ficou incrivelmente impressionado." O uso da palavra nosso agora parecia um insulto. "Eu fui à gala, Adriano." O ar escoou-se do rosto dele. A fachada charmosa e vitoriosa desmoronou-se, revelando o homem em pânico e encurralado por baixo. "Tu? O quê? Por quê?" "Eu disse-te que era algo de trabalho. Eu queria fazer-te uma surpresa", disse ela, a voz ainda calma, mas agora com uma ponta afiada e frágil. "Eu tinha novidades, mas eu tive uma surpresa minha. Eu vi-te com a Olivia Diniz. Eu te ouvi." Ele abriu a boca, depois fechou-a. Ele olhou em redor como se estivesse à procura de uma rota de fuga. "Sofia, ouve, tu não entendes. É assim que este mundo funciona. É networking. Tens de jogar o jogo." "O jogo?" Ela finalmente se levantou, o controlo gélido na sua voz a começar a quebrar. "Eu era parte do jogo? Adriano, o nosso casamento era apenas networking? A nossa vida foi um movimento estratégico para te conseguir uma sociedade?" "Claro que não", ele berrou, a sua voz a subir. "Eu amo-te. A Olivia não significa nada. É apenas um meio para um fim. Por nós. Tudo o que eu estou a fazer é por nós, pelo nosso futuro." A hipocrisia era impressionante. "Tu queres dizer pelo teu futuro?" Ela retorquiu. "Aquele em que tu me dás uma compensação decente e eu me torno uma memória distante. Aquele que foi construído sobre a base da minha ideia que tu fizeste passar por tua." Ele olhou para ela, completamente derrotado. O engano tinha terminado. A sua expressão mudou de negação em pânico para algo mais frio, mais feio. "Ressentimento." "Então tu ouviste isso?" disse ele categoricamente. "Bom, sim. Talvez eu tenha embelezado. Talvez eu tenha usado a tua pequena ideia. E daí? Tu és uma bibliotecária. O que é que tu ias fazer com ela? Eu sou quem pode fazê-la acontecer. Eu sou quem pôs o trabalho, as horas, os anos de treino. Tu tiveste um golpe de sorte. Não hajas como se tivesses construído a coisa sozinha." A crueldade das palavras dele finalmente a quebrou. Uma única lágrima traçou um caminho quente pela sua bochecha. "Eu amei-te, Adriano. Eu renunciei a tudo por ti." Ele soltou uma gargalhada curta e sem humor. "Renunciaste a tudo? Tu tiveste de renunciar a quê? Ao teu trabalho a tempo parcial a arquivar livros? Ao teu pequeno apartamento? Eu te dei uma vida, Sofia." A ironia era tão profunda que era quase engraçada. Ela, Valéria Matos, que podia comprar aquele quarteirão inteiro da cidade sem verificar o seu saldo bancário, estava a ser acusada de que este homem, naquela casa alugada, lhe tinha dado uma vida. "Eu tenho mais uma notícia para ti, Adriano",
disse ela, a sua voz a tremer com uma mistura de dor e fúria. A surpresa que eu vim dar-te esta noite. Eu estou grávida. O rosto dele mudou de raiva para um horror branco e absoluto. Esta era uma complicação que ele não tinha levado em conta no seu pequeno e arrumado plano. Um filho, um laço permanente com o degrau que ele planeava descartar. Não, sussurrou ele, tu não podes estar. Estou, disse ela, as palavras a saberem a veneno. Ele olhou para ela, depois para a barriga dela, e os seus olhos não se encheram de espanto ou amor, mas de um cálculo frio e duro. Ela podia ver as engrenagens a girar na cabeça dele. Um bebê complicaria o divórcio. Podia ser usado como alavancagem. Sai, disse ela, a sua voz uma ordem baixa. O quê? Esta também é a minha casa. Sofia, quem paga a renda, Adriano? De que conta ela é transferida todos os meses? Era um detalhe que ela tinha gerido. Uma pequena alocação canalizada de um trust que ela mantinha, disfarçada de poupanças da sua antiga vida. Ele nunca tinha questionado. Isso não importa, ele gaguejou. Estás fora de ti. Isso importa, disse ela, a sua voz a descer para um quase sussurro. Nada desta vida foi real, muito menos tu. Sai da minha casa. Ele olhou para ela, vendo pela primeira vez não a Sofia gentil e complacente, mas uma mulher de vontade inabalável. Ele viu o brilho do gelo Matos nos seus olhos, embora ele não fizesse ideia do que isso era. Ele agarrou o seu casaco e as chaves do carro, o seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Ótimo! Rosnou ele do umbral. Ótimo! Não venhas a chorar para mim quando perceberes que não consegues safar-te sem mim. Tu e o teu bebê. Ele bateu com a porta, e o som ecoou pela casa, o ponto final violento do seu casamento simulado. Valéria afundou-se no chão, a força a abandonar as suas pernas. A barragem rompeu. Soluços sacudiram o seu corpo, grandes ondas de dor a rasgarem-na pelo homem que ela pensou conhecer, pelo futuro que eles pensavam ter, pela criança que agora nasceria numa guerra em vez de um lar. Sofia Nunes morreu naquele chão, e na escuridão rodeada pelas ruínas de uma vida construída sobre mentiras, Valéria Matos começou a lutar para regressar. O regresso da herdeira. O primeiro telefonema foi o mais difícil que ela alguma vez teve de fazer. Ela sentou-se no escuro durante horas, o silêncio da casa a pressioná-la, até que a primeira luz cinzenta do amanhecer se abriu através das janelas. Ela encontrou o seu velho telefone satélite, uma relíquia da sua vida passada, escondido no fundo do seu armário, dentro de uma cópia oca de Guerra e Paz. Era um dispositivo encriptado, indetectável, uma linha direta para um único homem. Ela marcou o número de memória, tocou 2 vezes antes de uma voz grave e familiar responder com uma única palavra. Sim? Oliveira, disse ela, a sua própria voz rouca de tanto chorar. Sou eu. Houve um momento de silêncio atônito do outro lado. O senhor Oliveira tinha sido o chefe de segurança do seu pai e o seu protetor pessoal por mais de 20 anos. Era um homem de lealdade inabalável e competência tranquila. Valéria! Ele respirou o nome a soar estranho depois de tanto tempo. Tu estás bem? Onde é que tu estás? Eu estou no porto. Eu preciso de voltar para casa. A palavra casa soube a cinza na sua boca. E Oliveira, eu preciso que tu apagues alguém. Apaga o Adriano Montalvão e a Sofia Nunes. Eu quero que todos os vestígios digitais do nosso casamento, todos os registros públicos, todas as fotografias sejam removidos da existência. Eu quero que seja como se Sofia Nunes nunca tivesse existido. Podes fazer isso? Considera feito.
disse ele sem hesitar. Eu terei um jacto em terra no aeroporto Francisco Sá Carneiro em 3 horas. Um carro estará na tua localização em 60 minutos. Obrigada, ela sussurrou e terminou a chamada. Fazer as malas foi um assunto rápido e brutal. Ela não levou nada que a fizesse lembrar Adriano, sem fotos, sem presentes, sem livros que eles tivessem lido juntos. Ela embalou apenas as suas roupas, os seus documentos pessoais e a foto da ecografia da sua primeira consulta médica secreta. A pequena imagem granulada de uma vida que ela protegeria com tudo o que tinha. Antes de ir, ela pegou nas plantas da torre atlântica do estúdio. Afinal, eram dela. A viagem de regresso a Lisboa foi um burrão. Ela voou num Gulfstream Global Matus S50, um nível de luxo que se sentiu estranho e sufocante. Quando aterrou, não foi Oliveira quem a recebeu na pista, mas o seu pai. Alexandre Matos estava ao lado de um Maybach preto, uma figura imponente num fato Savile Row, perfeitamente ajustado. O cabelo dele era prateado, os olhos da cor do aço. Ele olhou para ela, o seu olhar a percorrer o seu vestido simples e a pequena mala aos seus pés. Ele não a abraçou. Ele não disse, bem-vinda à casa. Então, disse ele, a sua voz tão fria quanto o ar de novembro. Parece que o mundo real não te agradou. Olá, pai, disse ela, levantando o queixo. Ela não se deixaria intimidar. Já não. A viagem de carro para o apartamento de luxo da família no Príncipe Real, com vista para o Jardim Botânico, foi silenciosa e pesada, cheia de não-ditos. Eu avisei-te, ele te deixou, afirmou o pai. Ele não perguntou, enquanto servia um copo de uísque. Ele me traiu, corrigiu ela. E eu o deixei? Há uma diferença, toda a diferença do mundo. Eu estou grávida, Alexandre. Alexandre parou o copo a meio caminho dos seus lábios. Olhou para a barriga dela e por um instante fugaz viu um vislumbre de algo mais do que desaprovação nos seus olhos. Ele se foi tão rápido quanto apareceu. Uma complicação, disse ele virando-se. Nós trataremos disso. Os advogados Matos são os melhores do mundo. A criança será um Matos. O pai não terá direitos, nem contato, nem reclamação. Ele assinará o que nós pusermos à frente dele, ou ele se encontrará desempregado em qualquer cidade de qualquer continente para o resto da vida dele. Valéria sentiu o poder lentamente. Este era o poder de que ela tinha fugido, e agora era a arma que ela precisava. É exatamente isso que eu quero! O projeto olímpico. Os meses seguintes foram uma espécie de purgatório. Valéria estava de volta à jaula dourada. Ela tinha acesso a fundos ilimitados, os melhores médicos, as roupas mais finas, mas estava profunda e absolutamente sozinha. O seu pai a tratava com uma preocupação proprietária e distante, da forma como se trataria um ativo valioso que tinha sido danificado, e agora estava a ser reparado. Ela canalizou toda a sua energia para a sua gravidez e a sua reeducação. Ela passava os seus dias na sede global dos Matos, um arranha-céus imponente no centro de Lisboa. Ela já não era Sofia, a bibliotecária. Ela era Valéria Matos, a herdeira aparente. Ela sentou-se nas reuniões do conselho, devorou relatórios financeiros e reaprendeu a linguagem brutal e intrincada da guerra corporativa. Oliveira era a sua sombra, o seu confidente e o seu guia através deste reingresso. 8 meses após aquela noite terrível no Porto, ela deu à luz um filho. Ela chamou-lhe Ramiro. No momento em que ela o segurou, um amor feroz e primitivo, diferente de tudo o que ela tinha conhecido, inundou todo o seu ser. Ele não era uma complicação. Ele era a sua razão. Ele era o futuro. A olhar para o seu diminuto e perfeito rosto, ela fez um voto.
ela construiria um mundo para ele onde ninguém jamais o pudesse magoar. Uma fortaleza de poder e influência, tão absoluta que o nome Montalvão não seria mais do que um sussurro esquecido. Os 5 anos que se seguiram foram um cadinho. Valéria não só aprendeu o negócio da família, mas o dominou. Ela tinha a mente estratégica do seu pai, mas temperou-a com uma perspicácia tecnológica moderna que ele não tinha. Ela viu oportunidades nos mercados emergentes e na tecnologia verde que os membros mais antigos do conselho descartaram. Ela era implacável nas negociações. No entanto, os seus funcionários eram ferozmente leais, pois ela os tratava com um respeito que o seu pai nunca teve. Quando Alexandre Matos sofreu um acidente vascular cerebral grave no seu 4º ano de regresso, Valéria assumiu as rédeas sem problemas. Não houve vácuo de poder, nem hesitação. Ela estava pronta. Enquanto o seu pai recuperava, embora com capacidade diminuída, ela transformou a empresa. Sob a sua liderança, os lucros da Matos Global dispararam. Ela já não era a herdeira em espera. Ela era a rainha no trono. Ela era manchete na Forbes e no Wall Street Journal. Uma nova e brilhante e enigmática jogadora de poder no mundo das finanças globais. A Sofia Nunes, tranquila e gentil, estava enterrada tão profundamente que a própria Valéria mal conseguia recordá-la. No 5º aniversário de Ramiro, surgiu uma oportunidade de desenvolvimento massiva. Um projeto tão ambicioso que foi apelidado de Projeto Olímpico, um plano multimilionário para revitalizar uma grande faixa da costa do Porto. Várias firmas importantes estavam a concorrer. Oliveira trouxe-lhe o brochure para o seu escritório privado, um espaço minimalista, com uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista aérea de Lisboa. Esta é uma aquisição massiva, observou Oliveira, pousando o arquivo na sua secretária. Também é no Porto. Tens a certeza de que queres isto? Valéria olhou para o arquivo. A sua expressão ilegível. Ela folheou as páginas até chegar à lista de firmas de arquitetura anexadas às propostas concorrentes. E ali estava, uma das firmas principais para uma proposta rival, apoiada por um poderoso promotor local, era a Diniz em Associados. O arquiteto principal listado para a proposta deles era Adriano Montalvão, agora sócio de pleno direito. Um sorriso lento e frio tocou os lábios de Valéria. Não chegou aos seus olhos. Oh, sim, disse ela em voz baixa, o seu olhar fixo no nome do seu ex-marido. Eu estou certa. Prepara a equipa de aquisição, Oliveira, e reserva o meu jacto. É hora de eu fazer uma visita ao Porto. O acerto de contas público. O Porto não tinha mudado, mas Valéria tinha. Ela chegou não como uma herdeira fugitiva à procura de anonimato, mas como uma conquistadora. A sua chegada foi um evento. O jacto corporativo, Matos Global, um pássaro preto elegante com uma discreta abelha dourada na cauda, aterrou num terminal privado onde uma frota de sedãs pretos esperava. Valéria desceu do avião, uma figura impressionante, num fato de poder feito à medida, cinzento carvão e saltos agulha, que clicavam com autoridade na pista. O seu cabelo escuro estava cortado num bob afiado e elegante. Os óculos de sol escondiam seus olhos, mas não a aura de imenso poder que a rodeava. Esta não era a Sofia Nunes que se teria preocupado em misturar-se. Esta era a Valéria Matos, uma mulher que era dona de cada sala em que entrava. A proposta da Matos Global para o projeto olímpico enviou ondas de choque pela comunidade empresarial da cidade. Eles eram um gigante da costa leste, um predador alfa, agora a pairar sobre um projeto que os jogadores locais pensavam que era deles para lutar. Uma reunião introdutória para todos os principais concorrentes
foi convocada com a comissão de planeamento da cidade. Era uma formalidade, mas necessária. Valéria entrou na sala de reuniões moderna e estéril, seguida pela sua equipa de advogados e analistas. Ela sentou-se à cabeceira da enorme mesa, uma posição que lhe foi oferecida por deferência à magnitude da sua empresa. Os seus olhos, agora livres dos seus óculos de sol, examinaram a sala. Ela viu o velho senhor Diniz, o seu rosto mais inchado e vermelho do que ela se lembrava. Ela viu a filha dele, Olivia, aparecer arrumada e severa, num tailleur cor creme, um grande diamante na sua mão esquerda. E depois viu-o. Adriano Montalvão estava junto à janela a falar com um funcionário da cidade. Ele parecia mais velho, havia linhas finas à volta dos olhos e o seu cabelo estava artisticamente penteado para esconder uma linha de cabelo a recuar. Ele usava um fato caro com a confiança casual de um homem que acreditava ter ganho o seu lugar nesta mesa. Ele tinha a Torre Atlântica no seu nome, um edifício que era agora uma parte icônica da cidade. O seu design. Quando ele se virou, os olhos dele encontraram os dela brevemente. Houve um vislumbre de algo. Interesse, curiosidade. A forma como um homem olha para uma mulher atraente e poderosa. Mas não houve reconhecimento, nenhum. Para ele, ela era uma estranha. Um fantasma com um rosto familiar que ele não conseguia situar. Uma pequena e cruel emoção a percorreu. Isto era melhor do que ela poderia ter imaginado. A reunião começou. Quando foi a vez da Matos Global se apresentar, Valéria levantou-se. A sua voz era fria, nítida, e carregava uma autoridade que fez com que todos se sentassem um pouco mais direitos. Bom dia, eu sou Valéria Matos, CEO da Matos Global, disse ela, o seu olhar a varrer a sala antes de aterrar deliberadamente em Adriano. Nós não acreditamos em mudanças incrementais. A nossa visão para o projeto olímpico não é apenas construir estruturas, é criar um novo coração para esta cidade. Iremos investir o nosso próprio capital e a nossa proposta será revolucionária. Ela observou Adriano enquanto falava. Ele a estava a estudar intensamente, com uma ligeira carranca no rosto. Ela podia vê-lo a tentar situá-la. Conhecemo-nos numa conferência no Dubai? Uma angariação de fundos em Nova York? A ideia de que ela pudesse ser a humilde bibliotecária do passado dele estava tão fora do âmbito da sua realidade que o cérebro dele simplesmente não conseguia fazer a conexão. Olivia, por outro lado, olhava-a com hostilidade aberta. Ela via não uma rival de negócios, mas uma ameaça a um nível mais pessoal. Valéria era mais jovem, o seu poder era evidente, e ela tinha um foco desconcertante que fazia com que o status herdado de Olivia parecesse frágil. Após a reunião, enquanto as pessoas se misturavam, Adriano se aproximou dela. Ele tinha o mesmo sorriso encantador pelo qual ela outrora se apaixonou, mas agora ela conseguia ver o cálculo por trás dele. Senhora Matos, ele começou estendendo uma mão. Adriano Montalvão, sócio da Diniz em Associados. Essa foi uma apresentação impressionante. A senhora certamente fez a sua presença sentir. Valéria deixou os seus olhos descerem até a sua mão estendida, por uma fração de segundo, antes de encontrar o olhar dele novamente, sem fazer nenhum movimento para a pegar. Senhor Montalvão, a sua Torre Atlântica é um marco, um design tão único. Realmente colocou a sua firma no mapa, eu penso. O sorriso dele alargou-se, cheio de orgulho. Obrigado. Foi um projeto apaixonante, o tipo de inspiração única na vida que se espera como arquiteto.
A inspiração pode vir dos lugares mais inesperados, disse ela, a sua voz suave como seda. Um pequeno, quase imperceptível vislumbre de confusão atravessou o rosto dele. A frase soava-lhe vagamente familiar, mas ele não conseguia entender por quê. Antes que ele pudesse responder, Olivia estava ao seu lado, a deslizar o braço pelo dele. Adriano, querido, o papai está pronto para ir. Os olhos dela eram punhais enquanto olhava para Valéria. Senhora Matos, bem-vinda ao Porto. Confiamos que não achará a competição aqui demasiado provincial. Pelo contrário, senhor Montalvão, replicou Valéria, os seus olhos a piscar brevemente para o anel de diamante. Eu acho fascinante. É sempre um prazer competir com firmas herdadas. Elas têm tanta história e tanto a perder. Com um ligeiro aceno desdenhoso, Valéria virou-se e saiu deixando-os ali parados. O que foi isso? Sibilou Olivia para Adriano, a forma como ela olhou para ti. Eu não sei, disse Adriano, os seus olhos ainda a seguir a figura em retirada de Valéria. Há algo nela. Eu sinto que a conheço de algum lugar. Ela é um tubarão corporativo de Lisboa, Adriano. É tudo o que tu precisas de saber, retorquiu Olivia. Agora para de olhar e vamos embora. Nós temos muito trabalho a fazer se quisermos ganhar-lhe. Mas Adriano não conseguia livrar-se da sensação. O desmascaramento público. Mais tarde, naquela noite, na suíte de luxo que Valéria tinha alugado no Hotel Intercontinental, ela estava de pé junto à janela, a olhar para o horizonte da cidade. A Torre Atlântica dominava a vista. O seu exclusivo exoesqueleto em forma de árvore, iluminado contra o céu noturno. O seu design, o monumento dele. Oliveira entrou na sala. A avaliação inicial está completa, disse ele. Diniz em Associados está sobrealavancada financeiramente. Eles precisam deste projeto para se manterem solventes. Estão desesperados. Bom, disse Valéria sem se virar da janela. Pessoas desesperadas cometem erros. E Adriano Montalvão? Ele não me reconhece, disse ela, um toque de espanto na sua voz. Ele olhou diretamente para mim e não viu nada. É tudo o que tu querias. Não, ela concordou, virando-se para o encarar. O sorriso frio tinha regressado. A mulher que ele conheceu está morta. Ele a matou. E ele está prestes a conhecer a mulher que tomou o lugar dela. O jogo tinha começado. Ela não só o iria superar na proposta, ela desmantelaria o mundo inteiro dele, peça por peça, até que ele ficasse sem nada além da verdade do que ele tinha feito. A estratégia de Valéria foi uma obra-prima de guerra psicológica. Ela não lançou um assalto avassalador imediato. Em vez disso, começou com 1000 cortes subtis. O seu primeiro movimento foi roubar 2 dos mais talentosos engenheiros estruturais da Diniz em Associados. As ofertas que a Matos Global fez eram tão astronomicamente altas, tão cheias de benefícios e liberdade criativa, que a Diniz não conseguia igualar. Foi uma demonstração de força financeira que enviou uma onda de medo pela indústria local. Mais importante, enfraqueceu a equipa de Adriano por dentro. Depois ela começou a aparecer em todo o lado. Ela estaria no mesmo restaurante exclusivo onde Adriano e Olivia estavam a ter um jantar de poder, sentada numa mesa melhor, a receber um grupo de influentes membros da comissão da cidade. Ela juntou-se à junta do Museu Soares dos Reis, o mesmo local da sua humilhação. E o seu primeiro ato foi anunciar uma nova ala dedicada ao design arquitetônico inovador, um movimento que a colocou no centro do mundo que Adriano considerava seu. Ela brincou com a memória dele, deixando migalhas de pão verbais que ele não conseguia seguir.
Durante um debate televisivo entre os concorrentes do projeto, perguntaram-lhe sobre a sua filosofia de design. Eu acredito que as melhores ideias nascem frequentemente da colaboração, disse ela, a olhar diretamente para a câmara, mas a falar para ele. Uma faísca de insight de uma pessoa pode acender um fogo de gênio noutra. Os verdadeiros visionários reconhecem as suas fontes de inspiração. Adriano, a assistir do seu escritório, sentiu um sobressalto. A frase era muito semelhante às coisas que Sofia costumava dizer. Ele abanou a cabeça, irritado. Era uma coincidência. Mas a inquietação persistiu. O ciúme de Olívia, entretanto, estava a transformar-se em paranoia absoluta. Ela via a forma como Adriano olhava para Valéria Matos. Não era apenas o foco de um concorrente, era algo mais obsessivo. Tu estás obcecado com ela, acusou Olívia numa noite no apartamento estéril e minimalista deles, com vista para o mar. Eu estou obcecado com ganhar-lhe, corrigiu Adriano, os olhos colados a um relatório financeiro sobre a Matos Global. Ela é uma mulher e tu estás intrigado, cuspiu Olívia. Não penses que eu não vejo a forma como tu olhas para ela. Tu olhaste para aquela bibliotecária daquela maneira uma vez. A menção de Sofia era um tópico tabu. Depois da separação desordenada deles, Adriano tinha-lhe pago uma pequena quantia para desaparecer, canalizada através de um advogado. Ele nunca mais soube dela e presumiu que ela tinha regressado à pequena cidade de onde quer que viesse, com o bebê a reboque. A recordação era uma nota de rodapé inconveniente e vergonhosa na sua história de sucesso. Isto não tem nada a ver com a Sofia, retorquiu ele. Não sejas ridícula. Mas as palavras de Olívia tinham plantado uma semente. Ele começou a investigar. Não havia informação pública sobre Valéria Matos antes de há 5 anos. Era como se ela tivesse surgido à existência completamente formada como CEO. Ele contratou um investigador privado, um homem discreto que tinha trabalhado para a firma Diniz antes. Enquanto Adriano perseguia fantasmas, Valéria estava a montar a sua armadilha. Ela sabia que o processo de licitação do projeto olímpico culminaria numa apresentação pública final à comissão da cidade e a uma série de investidores. Era o palco perfeito. Através das suas novas contratações e outros canais de inteligência menos saborosos, ela adquiriu uma cópia da proposta final da Diniz Associados para o projeto olímpico. Como ela suspeitava, a peça central era uma magnífica torre, uma sucessora espiritual da Torre Atlântica. Utilizava os mesmos princípios de design fundamentais, a moldura orgânica externa, que ela tinha esboçado num guardanapo numa pequena casa na Rua de Cedro há todos aqueles anos. Ele tinha construído toda a sua carreira sobre uma única ideia roubada e agora estava a tentar fazê-lo novamente. Ele é um cavalo de um só truque, murmurou ela para Oliveira, a olhar para as plantas roubadas. Foi um truque muito bom, observou Oliveira secamente. Foi, concordou ela, e agora é a altura de a Torre Atlântica ser a perdição dele. Ela deu instruções aos seus próprios arquitetos para revisarem a sua proposta. O design original dela era brilhante, mas ela os fez criar um plano secundário ainda mais ousado. Era incrivelmente caro, estruturalmente complexo, e seria uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Uma semana antes das apresentações finais, o investigador privado regressou a Adriano com um dossiê fino. É estranho, disse o investigador, sentado no escritório de Adriano. É como se ela não existisse antes de 2020. No entanto, eu encontrei uma coisa, um arquivo fantasma no sistema de registro do Distrito do Porto, quase completamente apagado. Uma licença de casamento emitida em 2019.
para um Adriano Montalvão. Adriano sentiu o sangue a escorrer do seu rosto. Um casamento comigo? Isso é impossível. Quem era a noiva? O nome no arquivo estava corrompido, quase apagado, mas um especialista em recuperação de dados extraiu 2 fragmentos. O primeiro nome começava com um S e terminava com um A. O apelido era Nunes, Sofia Nunes. Adriano olhou para o investigador. A sua mente recusava-se a ligar os pontos. Sofia era uma bibliotecária simples e humilde. Valéria Matos era um titã da indústria. Era impossível. Era loucura. Deve haver um erro, gaguejou Adriano. Há mais, continuou o investigador, alheio ao tumulto interno de Adriano. Eu rastreei a fonte do apagamento de dados. Veio de um servidor altamente encriptado, mas a assinatura digital pertence a um homem, um senhor Oliveira, chefe de segurança privada da Matos Global. A sala começou a girar. Sofia, Valéria. A forma familiar como ela falava, a sensação de que a conhecia. A inspiração pode vir dos lugares mais inesperados. A Torre Atlântica. Ele correu para casa e vasculhou os seus velhos arquivos, caixas que ele não abria há anos. Finalmente ele encontrou uma pequena caixa de recordações da sua vida com Sofia, uma flor seca do seu primeiro encontro, uma fotografia do registro civil. Ele olhou fixamente para a mulher sorridente no simples vestido branco. O cabelo dela era mais comprido. Ela não usava maquilhagem. E os seus olhos tinham uma luz suave e confiante que ele não via há anos. Mas era ela. Ele segurou a foto ao lado da capa de uma revista com Valéria Matos. A estrutura óssea era a mesma, a forma dos lábios, a curva da sobrancelha dela. A gentil bibliotecária tinha sido um disfarce. A mulher amorosa e suave era um fantasma. O seu degrau era, de facto, a montanha. A escala do seu erro de cálculo era tão imensa que o deixou fisicamente doente. Ele não só descartou uma rapariga simples, ele traiu a herdeira de um império multimilionário. E agora ela estava de volta. Não para a reconciliação. Não para a vingança num sentido simples. Ela estava de volta para o despojá-lo de tudo o que ele tinha construído sobre a sua mentira. E depois um pensamento mais aterrador o atingiu. O bebê. Sofia tinha estado grávida, o que significava que Valéria Matos tinha um filho de 5 anos. O filho dele? De repente, ele viu o seu caminho. Já não se tratava do projeto olímpico. Um filho. Um filho era a alavancagem. Um filho era uma ligação. Uma forma de voltar. Uma forma de sobreviver. Uma esperança fria e desesperada o encheu. Eu ainda posso ganhar isto. O veredito de Valéria. O dia da apresentação final foi cinzento e nublado. O céu do porto ameaçava uma tempestade que combinava com a tempestade a formar-se dentro do auditório da Câmara Municipal. A sala estava repleta das figuras mais poderosas da cidade, políticos, investidores, jornalistas e líderes da indústria. A atmosfera estava eletrizante de antecipação. Este foi o confronto final pela alma do futuro da cidade. A Diniz em Associados apresentou primeiro. Adriano subiu ao palco, a sua compostura uma máscara cuidadosamente construída. Ele estava pálido por baixo do seu bronzeado, mas projetava um ar de domínio seguro. Ele falou com eloquência, a sua voz a ressoar por todo o auditório, enquanto ele revelava a sua grande visão, que culminava numa impressionante renderização 3D da nova torre, uma elegante estrutura em espiral que era inegavelmente bonita. Ele foi recebido com uma onda de aplausos impressionados. Enquanto ele concluía,
Os seus olhos encontraram Valéria na primeira fila. Ele deu-lhe um pequeno, quase imperceptível aceno, um reconhecimento secreto. Eu sei. Depois foi a vez de Valéria. Ela caminhou em direção ao pódio, não com uma equipa de arquitetos, mas sozinha. Ela usava um chamativo vestido carmesim, uma declaração ousada no mar de cinzentos e azuis corporativos. Ela olhou diretamente para a comissão. O seu olhar a varrer a audiência, antes de aterrar, finalmente, em Adriano. "Obrigada", começou ela, a sua voz calma e clara. A proposta apresentada pela Diniz em Associados é impressionante. É elegante, familiar e por um bom motivo. Ela clicou num botão do seu comando remoto. O ecrã maciço atrás dela, que tinha exibido a brilhante torre de Adriano, agora mostrava um simples esboço, desenhado à mão. Era um desenho num guardanapo manchado de café. "Esta é a gênese da filosofia de design que acabaram de ver", disse Valéria, a sua voz a baixar ligeiramente, a atrair a audiência. "Uma ideia para uma moldura ramificada externa, como uma árvore a estender-se para o sol. Uma ideia que eu esbocei numa pequena casa na Rua de Cedro há 6 anos. Um murmúrio confuso espalhou-se pelo auditório. Adriano congelou. O seu sangue transformou-se em gelo. Olívia e o pai dela olharam, estupefactos. "Muitos de vocês me conhecem como Valéria Matos", continuou, a sua voz a ganhar força. "Mas por um tempo eu vivi aqui no Porto, sob um nome diferente. Eu fui uma mulher que se apaixonou por um jovem e ambicioso arquiteto, uma mulher que não queria nada mais do que apoiar os seus sonhos, uma mulher que lhe deu esta ideia livremente e por amor." Ela clicou no comando remoto novamente. O ecrã agora mostrava as plantas originais da Torre Atlântica, aquelas que ela tinha tirado da casa naquela noite. Depois, ao lado delas, ela mostrou os metadados internos dos arquivos de design digital com carimbo de tempo, que mostravam que o conceito central foi implementado num frenesim de 48 horas, e imediatamente, após uma série de mensagens de texto entre ela e Adriano, onde ela tinha esboçado a ideia. A prova era digital, absoluta e irrefutável. "Esta ideia", disse ela, a sua voz a ressoar com fria fúria, tornou-se a Torre Atlântica. Lançou a carreira do senhor Adriano Montalvão, fez dele sócio, fez desta cidade um marco, mas ele não só pegou na ideia, ele pegou no crédito, ele apagou a mulher que a deu. Ele a chamou de simples, uma inspiração temporária, um degrau a ser descartado. Sons ofegantes ecoaram por toda a sala. Todos os olhos estavam agora em Adriano, cujo rosto estava lívido. Ele parecia um homem a olhar para o seu próprio fantasma. A proposta que viram hoje da Diniz & Associados não é uma evolução de um design, declarou Valéria, a sua voz a atingir um crescendo. É o segundo roubo à mesma vítima, e eu estou aqui hoje para vos dizer que a cidade do Porto não será construída sobre uma base de mentiras e sonhos roubados. Ela fez uma pausa, deixando o peso da sua revelação assentar. O silêncio era ensurdecedor. O senhor Diniz olhava para o seu genro com absoluto horror. Olívia parecia como se tivesse levado um estalo. A Matos Global está, portanto, a retirar a nossa proposta original, anunciou Valéria. A sala ofegou novamente. Porque nós podemos fazer melhor. Ela clicou no comando remoto pela última vez. O ecrã explodiu com um design tão futurista, tão ousado, que parecia desafiar a física. Uma estrutura autossuficiente com jardins verdes em cascata, transporte público integrado e uma torre central que extraía energia das mudanças atmosféricas. Era de tirar o fôlego. Uma visão não de daqui a 5 anos, mas de daqui a 50. Esta
É a nossa nova proposta, disse ela. Totalmente financiada pela Matos Global. Um presente para a cidade que me ensinou uma lição muito valiosa. Nós construiremos o futuro aqui. Um futuro honesto. Ela terminou. A sala ficou em silêncio por um momento e depois rebentou. Não apenas aplausos, mas uma ovação de pé. A comissão estava atônita, os investidores estavam a zumbir e os jornalistas estavam a lutar por espaço. Adriano Montalvão foi esquecido, uma relíquia de um escândalo que acabara de nascer e morrer no espaço de 10 minutos. A sua carreira tinha terminado. A sua reputação e a da firma Diniz estavam em cinzas. A escritura final. Mais tarde, naquela noite, enquanto Valéria se preparava para deixar a suíte do seu hotel, houve uma pancada frenética na porta. Oliveira abriu-a para revelar um Adriano desgrenhado e desesperado. Eu preciso de a ver, suplicou. Oliveira olhou para Valéria, que deu um único aceno brusco. Ela o recebeu na sala de estar. O que é que tu queres, Adriano? Perguntou, a sua voz desprovida de toda a emoção. Sofia. Valéria. Eu lamento, ele gaguejou. Eu fui um tolo. Eu fui jovem, ambicioso e estúpido. Eu não sabia. Tu sabias exatamente o que estavas a fazer, disse ela friamente. Tu simplesmente não sabias a quem estavas a fazê-lo. O bebê, disse ele, os seus olhos esbugalhados de desespero. O nosso filho existe, não existe? Eu vi a foto dele num artigo de revista sobre ti. Ramiro, ele é meu filho, eu tenho direitos. Este era o momento que ela estava à espera, o estratagema patético final. Deixa-me ser muito clara, disse ela, aproximando-se. A sua voz um sussurro baixo e perigoso. Tu não tens direitos. Quando tu abandonaste a tua esposa grávida, tu abandonaste o teu filho. No dia depois de eu ter saído do porto, um homem abordou-te com um documento e um cheque de 50.000 euros. O documento era uma renúncia total e final de todos os direitos de paternidade a um filho por nascer, em troca de uma separação limpa. Tu assinaste sem sequer o leres. Estavas tão ansioso para te libertares do teu inconveniente. Ela tirou uma cópia do documento de um dossiê sobre a mesa. A assinatura dele estava na parte inferior, rabiscada e arrogante. Ramiro é um Matos, disse ela, os seus olhos como pedaços de gelo. Ele nunca saberá o teu nome. Tu não és nada para ele. Tu não és nada para mim. Tu tentaste usar o nosso filho. Tu tentaste usar a única coisa pura que resultou do nosso tempo juntos como uma moeda de troca para te salvares. Não há profundidade a que tu não te afundes. Ele ficou a olhar para o papel, depois para ela, a sua última esperança, a desmoronar-se em pó. Ele estava total e completamente vencido. Agora sai, ordenou. Sai do meu hotel, sai da minha cidade e sai da minha vida. Se eu alguma vez voltar a ver-te ou souber de ti, eu usarei todo o peso dos meus recursos para garantir que a palavra Montalvão se torne sinônimo de fracasso em todos os idiomas deste planeta. Adriano tropeçou para trás, virou-se e fugiu. Valéria viu-o ir-se embora, não sentindo triunfo nem alegria, mas um vazio tranquilo e limpo. O fantasma final tinha sido exorcizado. A dívida estava paga. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade. A Torre Atlântica, que era a sua cicatriz no horizonte. Ela levou uma mão ao coração. Ela não era Sofia Nunes a vítima. Ela nem sequer era apenas Valéria Matos, a CEO. Ela era a mãe de Ramiro. E o seu futuro, aquele que ela construiria para ele, mal estava a começar. No final, esta não foi apenas uma história de vingança. Foi uma história de renascimento. Valéria Matos, outrora escondida como a gentil Sofia Nunes, não só recuperou a sua identidade. Ela forjou uma nova nos fogos da traição.
Ela ensinou ao mundo e, mais importante, a si mesma, que o valor de uma pessoa não é determinado por quem elas amam, mas por como elas se levantam depois de esse amor se quebrar. Ela transformou a sua dor em poder, a sua angústia num império global, tudo enquanto criava um filho que não conheceria nada além do amor e da força. A sua jornada é um poderoso lembrete de que as traições mais profundas às vezes podem levar aos nossos maiores triunfos, e que a melhor vitória não é destruir um inimigo, mas construir uma vida tão magnífica que eles se tornem completamente irrelevantes,